Bem, hoje nós vamos falar de um autor da sociologia, ele chama-se George Simmel. O Simmel foi um sociólogo alemão, sociólogo e filósofo, considerado um dos principais fundadores da sociologia, ao lado de Weber, Durkheim e de Marx. O Simmel nasceu em 1858, cresceu em Berlim, onde nasceu numa época em que a Alemanha, a cidade de Berlim, particularmente, se transformava numa das principais metrópoles da Europa, e este facto terá eventualmente contribuído para a sua preocupação, desde logo, com os fenómenos da cidade, com a fisionomia da urbanidade. Ele trabalhou questões ligadas à filosofia, mas também à sociologia e à cultura, com grande interesse, diferente de outros sociólogos. O Simmel não olhava só para as grandes instituições, para a família, para o Estado, para a igreja ou para a política, mas Zimmer olhava também para aquilo que chamávamos, que chama a sociologia das interações do dia a dia, né, que é o interacionalismo. Procurava saber, por exemplo, como as sociabilidades, a conversa, a moda, o dinheiro, enfim, questões que vieram a ser objeto de produção bibliográfica deste conhecido sociólogo. Ele produziu uma obra, uma das mais conhecidas, A Metrópole e a Vida Mental, onde analisa a cidade, a grande metrópole, e tenta perceber como é que as dinâmicas morfológicas, a disposição dos equipamentos sociais e a forma como a vida está desenhada na cidade, como ela altera e produz um tipo de sujeito muito específico, um sujeito mais racional, mais blasé, para se dizer, e ele não só critica, como compreende e explica a razão pela qual o espaço urbano, a cidade, tende a produzir um indivíduo, um ser mais indiferente. E ele, de fundo, explica isso por causa da necessidade que o indivíduo tem de se proteger do excesso de estímulos. Diferente da vida rural, da vida do campo, a cidade é um espaço onde superabundam estímulos, e a forma de se proteger desses estímulos, de acordo com o Simmel, é efetivamente desenvolver esta indiferença, que no fundo é um conceito muito parecido com aquele que Dahrendorf, no internacionalismo simbólico, designa de desatenção civil. Bem, ele desenvolve um trabalho muito largo também para as questões da cidade, aborda o dinheiro, é um texto, também um artigo muito conhecido do Simmel sobre a filosofia do dinheiro, em que ele mostra como o dinheiro muda as relações sociais. E hoje nós sabemos como o dinheiro digamos, charneiro, é crucial, é um abridor e um divisor de caminhos, não é? Tornando as relações mais impessoais e também mais calculistas e abstratas, portanto, esvaziada de qualquer emoção, de sentimentos, mas baseadas exclusivamente no cálculo, na instrumentalidade e no resultado. Simmel trabalha vários conceitos, ele estuda a questão do estrangeiro, né, a figura do diferente, do outro. Aliás, a cidade é o lugar do estrangeiro, o espaço urbano acolhe todos, e esse estranho é um estranho que não é distante, um estranho do grupo, um estranho que está entre nós e que também é estudado na perspectiva social pelo Simmel. Simmel fala do conteúdo e da forma. O conteúdo, no fundo, é o que as pessoas querem, e na cidade as pessoas querem realizar os seus desejos, né? Entretanto, precisam de uma forma, e a forma é a maneira como esse desejo pode ser alcançado, portanto, por via da cooperação, por via do conflito, da competição, da subordinação, enfim. Simmel traz-nos também uma visão bastante aprofundada de como isto se desenvolve. Ele é um sociólogo muito importante hoje. Simmel inspirou toda a teoria cultural, toda a sociologia urbana, a sociologia dos modos de vida. Tem sempre aqui as impressões digitais deste professor alemão que infelizmente viu a sua carreira a ser interrompida
Zimmel não foi muito bem acolhido pelo sistema formal universitário alemão, ele teve sua carreira interrompida, acabou ficando limitado a uma condição de, vamos lá, professor convidado, que muito dependia também de inscrições ao seu curso, mas isso não impediu que ele tivesse deixado a sua influência, as suas impressões digitais no panorama e na elite cultural e intelectual alemã, e não só. Como vos disse, Zimmel teve a oportunidade de trabalhar e de influenciar também outros sociólogos, como Max Weber, Ferdinand de Tonis, o Edmundo Husserl. Ele teve também o privilégio de partilhar aqui momentos com o grande poeta Rainer Maria Rilke, com Joe Stefan e outros que fazem dele efetivamente uma grande referência. Né? A influência do Zimmel não foi só na Alemanha, na escola de Frankfurt, mas também foi nos Estados Unidos, na escola de Chicago, com Robert Park e outros, logo a seguir à década de 20, mas mais posteriormente, mais para frente, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o Zimmel também teve influências, diz muito nos trabalhos do sociólogo George Lucas. Portanto, é um autor a levarmos em conta, portanto, George Zimmel é um autor a levarmos em conta pelo seu pensamento, pela sua produção, e aqui destacamos algumas das suas obras, A Filosofia do Dinheiro, e outros artigos como a moda, o estrangeiro e a cultura feminina. Temas hoje muito atuais e que já naquela altura a sua perspicácia e a sua argúcia intelectual lhe permitiram lançar mão, e Zimmel já havia abordado essas questões muito importantes para compreendermos a fisionomia da grande metrópole, portanto, a morfologia da cidade e como esta disposição de equipamentos sociais reconfigura os modos de relações, os modos como os indivíduos promovem a sua sociabilidade entre si. E, de resto, há três elementos que ressaltam na análise muito perspicaz, diga-se, que Zimmel fez da grande metrópole da cidade. O primeiro tem que ver com aquilo que ele chamou de aceleração do ritmo cotidiano, que é, no fundo, a forma corrida como se vive na cidade, que acaba por ser não só uma aceleração social, no sentido em que os indivíduos têm menos tempo para interagir, menos tempo para a família, menos tempo para os amigos, menos tempo para a fruição da vida social, mais tempo para a produção, para o consumo, para o trabalho. Isto, dizia, acaba por se refletir também numa espécie de aceleração do ritmo biológico, porque as pessoas vivem também a uma velocidade diferente. E, obviamente, a aceleração social, aceleração cotidiana, interferindo na aceleração biológica e mental, vai também se repercutir noutras formas de percepção da sociedade. Há aqui um conceito que ele trabalha muito, a questão do dinheiro, né? A economia monetária que desboroa toda uma teia de relações anteriormente existentes, e aqui pensemos nós nas formas anteriores de organização social, em que efetivamente os sujeitos, os indivíduos, permutavam entre si, trocavam bens em espécie, bens por serviço, e que mais tarde, com o surgimento da cidade e da metrópole, aqui Zimmel tem um conceito muito interessante, uma definição, que ele diz que o dinheiro é o equivalente universal em todas as trocas. Portanto, ele estuda também esta questão do dinheiro e o papel da economia monetária e como isto afeta a construção de laços e o desenvolvimento de relações na grande metrópole. Uma outra nota do pensamento de Zimmel tem que ver com o facto de ele ter percebido que na cidade, diferente dos espaços urbanos, desculpem, diferente dos espaços rurais, na cidade os indivíduos tendem a desenvolver relações mais intelectuais, ou seja,
há uma diminuição de relações construídas, ou pelo menos baseadas no afeto, para relações mais, digamos, baseadas nas decisões do intelecto. Isto acaba por, efetivamente, na opinião deste sociólogo, enfraquecer os laços, já que os indivíduos estão unidos mais por resultado, portanto, as relações acabam por perder o seu misticismo, perder o seu lado mais belo para se limitar a um instrumentalismo, uma instrumentalidade que se resume nos resultados dessas relações. Portanto, e, finalmente, mas não menos importante, o Zimmel sinaliza que na cidade fica claro que a luta dos indivíduos já não é contra a natureza, a luta feita no sentido da sua sobrevivência, vencendo assim o homem às adversidades, às vicissitudes que lhes são impostas pela natureza, como é a questão de se proteger das intempéries, da chuva, do sol, do vento, de produzir alimentos e de prover o essencial para a sua sobrevivência, mas passa assim a ser uma luta contra o outro homem. Não é propriamente um conceito desenvolvido na perspectiva de Hobbes, a perspectiva hobbesiana, como também podemos ver nas outras aulas, é um conceito mais pensado na lógica do internacionalismo simbólico, na medida em que o indivíduo já não se centra, ou seja, a promoção das sociabilidades já não é orientada no sentido da sobrevivência do indivíduo, mas na competição, portanto, no sentido de vencer o outro, na busca pelo lucro, o que acaba por nos desumanizar. Portanto, Zimmel não é possível resumi-lo aqui em 10 minutos. Zimmel tem uma contribuição muito vasta. Eu vos convido a continuarem aqui no canal para conhecermos um bocadinho de Zimmel, das suas ideias e da sua produção. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, esteja aqui conosco para irmos conhecendo um pouco mais do pensamento deste sociólogo e de outros sociólogos que, particularmente a mim, marcaram a minha formação sociológica